A chuva caía fina sobre a cidade, tornando o céu acinzentado ainda mais pesado. A família Almeida se reuniu na antiga mansão que pertencia ao falecido Vicente Almeida, patriarca da família, para a leitura do testamento. O advogado da família, Dr. Rogério, estava sentado na cabeceira da mesa do salão principal com uma expressão séria. Agradeço a presença de todos. Sei que a perda do Sr. Vicente foi um golpe duro para a família e espero que esta leitura possa trazer algum tipo de conforto. A sala era imensa, revestida com madeira escura e iluminada apenas por um lustre antigo de cristal. As paredes exibiam retratos antigos da família, cujos olhos pareciam seguir os presentes. Sentados ao redor da mesa estavam Helena, a filha mais velha de Vicente, acompanhada do marido Fernando e dos filhos Sofia e Gabriel. Ao lado deles estavam os irmãos de Helena, Eduardo e Mário, e a matriarca da família, Dona Irene, já idosa e abatida pela perda do marido. O advogado limpou a garganta antes de continuar. De acordo com o testamento deixado pelo Sr. Vicente, a propriedade desta casa será dividida igualmente entre os herdeiros diretos. Ou seja, Dona Irene e os filhos, Helena, Eduardo e Mário, são agora os proprietários da mansão Almeida. Helena soltou um suspiro aliviado. Desde criança crescera naquela casa e não queria vendê-la. Mas Eduardo e Mário se entreolharam desconfortáveis. Ambos detestavam o lugar. Foi então que Dr. Rogério pausou e ajeitou os óculos, como se estivesse prestes a dizer algo desagradável. No entanto, há uma cláusula especial neste testamento. Algo que o próprio Sr. Vicente fez questão de incluir antes de sua morte. Todos ficaram em silêncio. Um trovão ribombou ao longe, fazendo a janela estremecer levemente. Nenhum dos Almeida pode abandonar esta casa sem enfrentar as consequências. O salão ficou em um silêncio absoluto. Fernando riu sem humor. O que isso quer dizer exatamente? O advogado virou algumas páginas, tentando encontrar a justificativa para aquela cláusula incomum. Mas o documento era vago. Não há explicações detalhadas. Apenas essa condição. Os herdeiros devem permanecer na casa e ninguém pode vendê-la ou deixá-la permanentemente. Dona Irene apertou as mãos trêmulas sobre o colo. Seu rosto ficou ainda mais pálido do que o normal. Eu sabia que isso iria acontecer, ela murmurou quase para si mesma. Helena virou-se para a mãe. Como assim, mãe? O que você quer dizer com isso? A idosa suspirou, olhando para o quadro do falecido marido pendurado na parede. O retrato parecia mais sombrio do que nunca. Seu pai sempre dizia que essa casa não era apenas nossa, mas que ela também pertencia a algo mais. Os filhos trocaram olhares nervosos. Gabriel, o mais novo da família, agarrou-se ao braço da mãe. Sofia, sua irmã mais velha, fitava o teto como se pudesse enxergar algo que os outros não viam. Foi então que a porta do salão se fechou sozinha. Todos se sobressaltaram. O advogado pigarreou, tentando disfarçar o próprio desconforto. Bom, eu apenas cumpri o meu papel. O testamento foi lido, e a casa pertence a vocês. Se precisarem de algo, estarei no escritório. Ele guardou os papéis, mas, antes de sair, olhou para a família com um último aviso. Se eu fosse vocês, eu respeitaria a vontade do Sr. Vicente. E com isso, Dr. Rogério partiu, deixando os Almeida sozinhos na casa. Naquele momento, um novo trovão ressoou lá fora, e um vento frio percorreu os corredores. A herança estava selada, e os segredos da casa estavam prestes a serem revelados. A noite caiu rapidamente sobre a mansão Almeida. O ar dentro da casa parecia mais pesado, carregado por algo invisível e antigo. Desde a leitura do testamento, um incômodo estranho pairava no ar, algo que nenhum deles conseguia explicar, mas que se manifestava em pequenos detalhes. O estalo súbito da madeira, o vento que soprava pelas frestas das janelas como um sussurro abafado. Helena caminhava pelo corredor do segundo andar, observando a decoração que conhecia tão bem.
A casa tinha sido seu lar na infância, mas agora ela parecia diferente, mais escura, mais fechada, como se cada cômodo escondesse um segredo. Ao entrar no quarto onde dormiria com Fernando e as crianças, ela viu Sofia sentada na cama, imóvel, olhando para o espelho do guarda-roupa. Filha, Sofia não respondeu. Apenas continuou encarando o vidro. Helena se aproximou e se abaixou ao lado dela. O que foi? A menina piscou algumas vezes como se estivesse despertando de um transe. Nada, mamãe. Só achei que vi o vovô ali. O frio subiu pela espinha de Helena. O que você quer dizer com isso? Sofia deu de ombros. Ele estava me olhando pelo espelho, mas acho que foi só a minha cabeça. Helena tentou não demonstrar seu nervosismo. Apenas abraçou a filha e disse que estava tudo bem, mas algo dentro dela dizia que não estava. Na sala de estar, Eduardo e Mário discutiam baixinho. Nenhum deles queria passar mais tempo na casa do que o necessário. Essa cláusula é ridícula, disse Eduardo, coçando a barba. Não podemos sair da casa? Isso não tem valor legal. Então sai, Eduardo. Mário cruzou os braços. Vai lá, passa essa porta e vê o que acontece. Eduardo bufou. Eu vou. E sem dizer mais nada, caminhou até a porta da frente. Pegou a maçaneta e a girou. Nada. Tentou de novo. A porta não se movia. Com a força bruta, Eduardo puxou e empurrou, mas era como se a madeira estivesse presa no próprio batente. Droga! Tá emperrada. Fernando, que estava no sofá ouvindo a discussão, se levantou. Isso não faz sentido. A porta nunca teve problema. Ele se aproximou e tentou ajudar. Os dois juntos puxaram a maçaneta. Empurraram com o ombro, tentaram destravar as dobradiças. Nada funcionava. A porta simplesmente não abria. Dona Irene, que estava sentada em sua poltrona, murmurou em voz baixa. Eu avisei. Os irmãos se viraram para ela. O que a senhora disse? Perguntou Fernando. A idosa olhou para eles com olhos marejados. Eu disse que eu avisei. Vicente falava sobre isso. Ele dizia que quem saísse da casa levava algo consigo. Enquanto os adultos discutiam sobre a porta trancada, Gabriel, o filho mais novo de Helena, estava em seu quarto brincando com os carrinhos no chão. Ele ouviu um barulho na parede. Toque, toque, toque. Olhou na direção do som. A parede ao lado de sua cama engatinhou até lá e colocou a mão contra a madeira. De novo, toque, toque, toque. O som parecia vir do outro lado. Ele franziu a testa. Quem tá aí? Nenhuma resposta. Mas o barulho voltou. Só que dessa vez foi mais alto. Gabriel se afastou, o coração acelerado. Correu para a porta e gritou pela mãe. Helena chegou instantes depois e o encontrou pálido, apontando para a parede. Tem alguém aí dentro? Fernando entrou no quarto ao ouvir os gritos e ficou de joelhos ao lado do filho. Filho, não tem ninguém aí. É só uma parede. Helena olhou em volta, preocupada. A madeira ali era antiga, mas não havia sinais de passagem, portas secretas ou nada parecido. Fernando bateu na parede algumas vezes. Nada, nenhum som. Mas Gabriel insistiu. Eu ouvi. Eu juro, papai, alguém estava tocando de volta. Helena segurou o rosto do filho e sussurrou. Tá tudo bem, meu amor. Foi só a sua imaginação. Mas ao dizer isso, ela notou algo. O espelho do quarto, a moldura estava torta e a superfície parecia mais escura do que o normal. Helena se aproximou e tocou o vidro. O reflexo estava lá, mas algo nela disse que tinha algo errado com ele. Foi quando ela percebeu. O reflexo de Gabriel não estava olhando para ela, ele estava olhando para trás dela. O coração de Helena disparou. Ela se virou rápido, mas não. Havia nada ali. Quando voltou a olhar para o espelho, tudo estava normal de novo. Mas naquele momento ela soube, eles não estavam sozinhos na casa. A noite avançava lenta e pesada dentro da mansão. O tempo parecia se arrastar, como se a casa estivesse presa em um ciclo próprio, indiferente ao mundo lá fora. O vento uivava contra as janelas, mas dentro dos cômodos, o verdadeiro terror não vinha de fora. Ele vinha de dentro. Helena acordou com uma sensação estranha, um frio percorrendo sua espinha. Olhou para o relógio no criado mudo, 3:03 da madrugada.
Ao seu lado, Fernando dormia profundamente. Mas algo estava errado. Foi então que percebeu. O quarto não estava completamente escuro. Havia uma luz fraca, pálida, vinda do espelho do guarda-roupa. Helena se levantou devagar, o coração acelerado. O espelho não deveria emitir luz alguma, mas ali estava ele, brilhando de uma forma estranha, como se refletisse algo que não pertencia àquele mundo. Aproximou-se, hesitante. Quando chegou perto o suficiente para ver seu próprio reflexo, sua respiração falhou. O quarto refletido no vidro não era o mesmo em que ela estava. No reflexo, as paredes eram úmidas e escuras, cobertas de mofo. A cama estava vazia, os lençóis revirados, como se alguém tivesse sido arrastado dali. Mas o pior foi o som, um sussurro vindo de dentro do espelho, baixo, arrastado. Não é mais sua casa. Helena recuou com um grito preso na garganta, e então algo se moveu no reflexo. Uma silhueta magra e disforme surgiu no canto do espelho. Sua pele era acinzentada, os olhos fundos, vazios. Ela sorriu. A luz apagou. O quarto mergulhou na escuridão. Helena cambaleou para trás, tateando no escuro, até que sentiu mãos firmes em seus ombros. Ela se virou, o pavor estampado no rosto. Era Fernando. Helena, o que foi? Ela olhou para o espelho. Novamente, estava normal. O reflexo era apenas o deles dois. O quarto como sempre fora. Mas Helena sabia. A casa estava mostrando suas garras. Na manhã seguinte, a tensão pairava no ar. Dona Irene rezava baixinho no sofá, enquanto Eduardo e Mário discutiam sobre os eventos da noite anterior. Gabriel se recusava a entrar no próprio quarto. Sofia se mantinha calada, pálida, segurando um dos brinquedos com força. Foi então que Fernando trouxe uma ideia. Temos que vasculhar a casa. Algo aqui está errado. Mário cruzou os braços. E o que exatamente você espera encontrar? Fernando olhou para o chão. Não sei, mas essa casa tem segredos. Eu cresci aqui. Sei que tem lugares onde nem meu pai ia. Dona Irene levantou os olhos. O porão? A palavra fez o silêncio cair sobre a sala. O que tem no porão? Perguntou Eduardo. A velha suspirou, sua expressão marcada pela lembrança de algo que preferia esquecer. Vicente nunca deixou ninguém descer. Dizia que aquele lugar não era para os vivos. Helena trocou olhares com Fernando. Eles precisavam ver o que havia lá. A porta do porão rangeu ao ser aberta. O cheiro de mofo e terra úmida escapou pelo ar, carregado com algo indescritível, um odor pesado, quase metálico. Fernando foi na frente segurando a lanterna. Eduardo veio logo atrás e Helena desceu em seguida, segurando um velho castiçal. Os degraus eram íngremes e gastos pelo tempo. Cada passo ecoava no vazio, aumentando a sensação de que algo ali os esperava. Quando chegaram ao chão de pedra, se viram cercados por velhos móveis cobertos de poeira, caixas empoeiradas e estantes carcomidas. Mas foi no fundo do cômodo que algo chamou a atenção, uma parede falsa. Diferente das outras, essa era de madeira, e uma marcação em sua superfície mostrava onde alguém tentara escondê-la ao longo dos anos. Fernando passou a mão sobre a madeira. Tem algo por trás disso. Eduardo não perdeu tempo. Pegou um velho pé de cabra encostado na parede e enfiou na fresta da madeira. Com um estalo seco, arrancou a primeira tábua. O que viram por trás os fez recuar imediatamente. Uma passagem escura, estreita, levando para o que parecia ser um cômodo oculto dentro do porão. Helena sentiu seu estômago se revirar. Algo ali dentro os esperava. Fernando ergueu a lanterna e entrou primeiro. O ar dentro do cômodo era diferente, pesado, quase vivo. O chão estava coberto de poeira, mas marcas recentes de pegadas podiam ser vistas ali. Eduardo deu um passo à frente e acidentalmente chutou algo. Olharam para baixo, uma caixa de madeira envelhecida. Com mãos trêmulas, Fernando a abriu. E ali, dentro, entre velhos panos embolorados, havia um diário. Helena pegou o caderno e abriu a primeira página. A caligrafia era tremida,
rabiscada, mas o nome no topo fez seu sangue gelar. Vicente Almeida, seu avô. Ela virou a página seguinte e começou a ler. E foi então que os segredos da casa começaram a ser revelados. Helena sentiu os dedos tremerem ao folhear o diário. A escrita era irregular, como se o autor tivesse pressa ou medo. Algumas palavras estavam borradas, quase ilegíveis, como se Vicente Almeida tivesse lutado contra algo dentro de si ao escrevê-las. Eu não queria que soubessem, mas agora sei que a casa não deixará. Eles ainda estão aqui, sempre estiveram. Fernando, ao seu lado, respirava pesadamente. Eduardo iluminou as páginas com a lanterna, os olhos arregalados. Continua lendo, disse a voz hesitante. Helena virou a página. Tudo começou com minha mãe. Ela ouvia sussurros na casa, via sombras que não pertenciam a ninguém. Diziam que era loucura, mas eu via também. Quando ela morreu, pensei que tudo havia acabado. Mas a casa escolhe quem fica. Helena levantou o olhar para os outros. Meu bisavô construiu essa casa, mas foi minha avó quem ficou com ela. Meu pai nunca falou muito sobre isso. Fernando apontou para um trecho mais à frente. Leia essa parte. Helena engoliu seco e continuou. O pacto foi feito antes do meu nascimento. Uma dívida que não pode ser paga, apenas transferida. A casa precisa de nós, e quando chega a hora, ela nos chama. Primeiro através dos sussurros, depois através dos reflexos. E por fim, ela leva o que é seu. Um silêncio pesado pairou entre eles. O que isso significa? Eduardo perguntou, a voz quase um sussurro. Fernando olhou ao redor do porão. Significa que ninguém deveria estar aqui antes que pudessem. Dizer mais alguma coisa, um estrondo ecoou acima deles. Todos olharam para o teto. Outro barulho. Passos lentos, pesados, muitos. Tem alguém lá em cima, Eduardo sussurrou. Fernando apagou a lanterna e fez sinal para que ficassem em silêncio. Os passos continuaram, arrastados, como se algo estivesse percorrendo a casa sem pressa. Helena segurou o diário com força contra o peito. O porão, que antes parecia uma fuga segura, agora era uma armadilha. Foi então que algo desceu pelos degraus, uma sombra, alta, magra, com movimentos distorcidos, sem rosto. Helena sentiu o ar faltar nos pulmões. A sombra esticou os braços, como se quisesse alcançá-los. Fernando agarrou Helena pelo pulso e a puxou para trás, enquanto Eduardo derrubava uma das estantes para bloquear o caminho. Para a passagem! Fernando gritou. Eles correram para dentro do cômodo oculto. Eduardo chutou a caixa com o diário e fechou a porta de madeira por trás deles. O silêncio voltou. Os passos pararam. Mas do outro lado da parede, algo respirava. O cômodo era pequeno, frio e claustrofóbico. Apenas uma única vela semi-derretida repousava sobre uma prateleira, como se alguém a tivesse deixado ali recentemente. Foi então que Helena notou. Na parede oposta havia retratos antigos, mas não eram pinturas normais. Os olhos dos retratados não eram estáticos. Eles se moviam, seguindo-os. E então, Helena viu o mais assustador. Um dos quadros trazia o rosto de Vicente Almeida, mas não como um homem idoso. Ele estava jovem, os olhos arregalados e um sorriso estranho nos lábios. A expressão de alguém que sabia que nunca partiria. Fernando recuou um passo. Meu Deus! Eduardo respirava com dificuldade. E então o sussurro veio. Vocês voltaram... O som não veio de um só lugar. Ele veio de todos os cantos ao mesmo tempo. Helena sentiu a pressão no peito aumentar. A casa não ia deixá-lo sair. Ela olhou para Fernando, depois para Eduardo. Eles precisavam encontrar uma saída, ou seriam os próximos a serem lembrados apenas em um retrato. O sussurro ainda pairava no ar quando Helena percebeu algo terrível. O diário não estava mais em suas mãos. O frio intenso aumentava, como se o próprio ar ao redor deles fosse drenado. Fernando tremia, mas não pelo frio. Eduardo fechava os olhos e balançava a cabeça, murmurando para si mesmo. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Helena virou-se para os retratos.
Os rostos que antes pareciam observá-los agora mudavam. Sorrisos se tornavam caretas de dor. Olhos arregalados pareciam suplicar, mas entre todos, um se destacava: Vicente Almeida. O rosto jovem do homem no quadro agora envelhecia diante de seus olhos. Sua expressão era de puro sofrimento, como se estivesse sendo devorado pela própria imagem. E então ele falou: vocês não deviam ter voltado. Os três recuaram, mas não havia mais para onde ir. A sombra sem rosto descia os degraus, os movimentos erráticos, um murmúrio grotesco saindo de sua forma amorfa. "O que ela quer?" Eduardo gritou. Fernando tentava forçar a porta secreta, mas ela não cedia. Helena, o coração batendo descontrolado, se virou para Vicente. "O que essa casa quer de nós?" O rosto no quadro se contorceu. "Vocês são os próximos." Um impacto tremendo sacudiu o cômodo. O diário, antes desaparecido, caiu do teto e se abriu sozinho no chão. Uma única frase estava escrita na última página, recém-formada. Como se alguém a tivesse gravado naquele instante. "A casa não quer nos deixar ir." E então o teto desmoronou. Os três gritaram quando o cômodo foi tomado pela poeira e destroços. Helena cobriu o rosto tossindo. Quando a poeira baixou, a passagem secreta não existia mais. "Isso não pode estar acontecendo." Eduardo repetia. Fernando segurou Helena pelos ombros. "Precisamos sair daqui agora." Mas antes que pudessem se mover, o diário pegou fogo. O papel estalava enquanto as chamas consumiam as páginas rapidamente, uma luz alaranjada iluminando os rostos dos retratos. Vicente Almeida, ou o que restava dele naquela pintura, gritou em agonia, seu rosto se contorcendo em puro desespero antes de se apagar completamente. A casa estava queimando suas memórias. E então, como se fosse o último aviso, a voz de Vicente sussurrou pela última vez: "Corram!" Helena não pensou. Segurou Eduardo pelo braço e puxou Fernando. Eles correram pelos destroços, desviando dos pedaços de madeira e dos quadros caídos no chão. O porão tremia, como se a casa inteira estivesse se fechando ao redor deles. Ao chegarem à escada, o frio cortante desapareceu de repente. O silêncio retornou. Eles olharam para trás. O porão estava vazio, não havia mais passagem secreta, nem sombras, nem quadros. Apenas o diário queimado no chão, reduzido a cinzas. Helena não conseguiu se mover. A casa havia decidido deixá-los ir, mas algo dentro dela dizia que aquele não era o fim, que eles nunca estavam realmente sozinhos. Meses depois, Helena se recusava a falar sobre aquela noite. Fernando mudara para longe. Eduardo evitava qualquer conversa sobre o assunto. A casa foi lacrada, vendida para uma incorporadora que pretendia demolir tudo. Mas uma noite, enquanto Helena folheava um velho álbum de fotos da família, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma foto antiga. Ali estava sua avó, ainda jovem, ao lado de Vicente Almeida. Mas atrás deles, na janela da casa ao fundo, uma sombra sem rosto os observava. E então, em um canto da foto, Helena viu algo ainda pior. Uma nova figura havia surgido no retrato e ela reconheceu o próprio reflexo. A casa pode ter deixado Helena partir, mas ela nunca a deixou de verdade. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história. E quais temas você quer ver nos próximos vídeos? Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.